Muito bom dia, meus amados e minhas amadas. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto Minutos de Inspiração. E o nosso tema de hoje, para você refletir, e com certeza é um tema que se aplica muito bem na sua vida e na minha, porque todos passamos por isso. O nosso tema é pressão diária. Quem não se sente pressionado nos dias de hoje? Quem não está sendo pressionado no seu trabalho, na sua família? Vamos ver hoje isso na Palavra de Deus. E eu queria usar um texto muito interessante que eu queria que você refletisse comigo, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 39. Leia o texto comigo e vamos analisar o que Deus tem para nos falar. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Você pode estar me perguntando agora, pastor Kleber, o que esse texto tem a ver com pressão? Na verdade, nós vamos ver que tem muito a ver com pressão diária que nós sofremos. E na verdade, Jesus Cristo aqui estava num momento muito difícil de toda a sua vida, e com certeza é um momento difícil até de se ler e imaginar Jesus passando por aquela situação, porque Jesus, sendo perfeito, o Cordeiro Santo, Filho de Deus, ele entregou a sua vida, permitiu que, mesmo sendo homem, mas sem pecado, ele permitiu que o capturassem, que ele apanhasse muito, sofresse, e nesse momento ele estava pendurado na cruz, passando por muitas dores e dificuldade, e Lucas está falando que do lado dele existiam dois criminosos, um que estava arrependido do que fez e o outro que não estava. E esse que não estava ficou insultando Jesus, como diz o texto, falando para Jesus: Jesus, se tu és Cristo mesmo, se tu és o Filho de Deus que tu tanto pregou e tanto o dizem sobre você, salva-se a si mesmo e salva nós também, sai dessa cruz, pare de sofrer. E com certeza as dores que eles estavam sentindo ali eram muitas. Aquele homem sentindo aquela dor, olhando para Jesus, falou: pô, se tu é Cristo, para que tu está passando por isso? Eu fico imaginando nessa hora, meu querido e minha querida, a pressão que Jesus estava sofrendo ali. A pressão de ser filho de Deus, de não merecer estar ali, de não ter, mesmo vindo como homem, não ter cometido um só pecado. Foi perfeito em toda a sua vida. Ele tinha todo o poder de se livrar daquela cruz. Ele poderia dar ordem a anjos, ele poderia se soltar daquela cruz, mas ele escolheu morrer por mim e por você. E naquela hora aquele homem ainda vem insultar ele. Imagina a pressão na mente de Jesus, aquela coisa falando: poxa, será que eu não me solto daqui? O que será que eu faço? Mas na verdade nós sabemos que Jesus sabia muito bem o que ele tinha que fazer e o processo que ele tinha que sofrer. Mas, tomando Jesus como exemplo, é exatamente isso que nós devemos fazer e passar no nosso dia a dia. Mesmo diante da circunstância completamente adversa, mesmo diante de pessoas como aquele ladrão na cruz, que insultam você, como insultaram Jesus, que difamam o seu nome, mesmo diante de tudo isso, nós devemos louvar ao Senhor e deixar que essa situação passe, porque nós precisamos crer que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Isso é muito importante, meus queridos. Que nós possamos aprender com Jesus na nossa pressão diária que nós sofremos, e com certeza sofremos muita. Com certeza você é pressionado no seu trabalho para ter resultados, para atingir metas, para executar todo o seu serviço no tempo certo. Com certeza você é pressionado na igreja, no seu cargo, você que é líder, você que também está executando algum trabalho. Você é pressionado na sua família, de repente nesse momento de desemprego, você vê os seus filhos, a sua esposa não tendo o básico e você se cobra muito, aquela pressão muito grande. Entenda, Jesus já passou por isso e Ele nos garantiu que nós venceríamos com Ele. Entenda que nada externamente deve nos abalar, como aquele ladrão tentou abalar Jesus e ele sofreu aquela pressão. Jesus conseguiu passar por aquele momento e depois ele morreu e ressuscitou, venceu e nos libertou com isso. E agora nós vamos passar sim por dificuldades e tribulações, mas vamos vencer através de Jesus também. Jesus poderia ter pulado da cruz, Jesus poderia ter se soltado, acabado com tudo aquilo,
mas ele escolheu obedecer ao Pai. Tanto que lá no Getsemane, quando ele estava sofrendo, suando sangue, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Deus sabia, Jesus sabia muito bem qual era a vontade do Pai. Que eu e você, que nós possamos saber a vontade de Deus para a nossa vida e entender que mesmo uma tribulação conturbada é leve e momentânea, porque o Senhor irá nos livrar e irá nos fazer passar perseverantes por ela. Que Deus abençoe a sua vida, que essa pressão diária não te consuma, mas te faça libertar de tudo que não provém de Deus e que você entenda que isso irá passar. Nos ajude a divulgar o nosso canal, a preencher a vida das pessoas com a palavra de Deus. Mande para o seu patrão, para o seu amigo de trabalho que está passando por uma situação parecida dessa de pressão. Mande para a sua esposa, que vocês possam divulgar a palavra de Deus e que possa edificar o coração de muitas pessoas. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.